Boa tarde você, nossos alunos aí da Novo Oeste Concurso, é um prazer imenso estar com vocês. E hoje, aqui, nós temos aqui a grande honra de ter conosco para um bate-papo descontraído e um tema aí que vai despertar a curiosidade de muitos, né? O tema eu não vou falar agora não, ele vai falar o tema, tá? Nós temos aqui o professor Moisés Salim, mais conhecido aí como Salim, professor universitário, professor aí de pós-graduação, concurso público, já tem uma carreira extensa aí, já conhecido em Campo Grande, no Brasil aí afora aí, especialista em direito civil e outras partes do direito aí que ele vai falar com mais detalhe para vocês. Mas hoje, pessoal, a gente vai fazer um bate-papo aqui de um tema que pouco é falado, mas que já existe há muito tempo aí na esfera aí do direito civil, tá? Um tema muito top para você que gosta realmente da ciência do direito. Não é você que aceita qualquer coisa. Então, para você que não aceita qualquer coisa, você vai ter aqui agora uma autoridade falando exatamente aquilo que você deve saber sobre esse tema, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para ele, nosso querido mestre aqui, professor Moisés Salim. É com você a palavra, meu querido. Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vocês que estão me assistindo aí do outro lado da tela. Gostaria de agradecer o convite aqui do Enzo Amadi, professor Enzo, foi meu aluno na graduação, no curso preparatório para o exame da OAB. Exatamente. Estamos caminhando sempre juntos aí de mão dadas. Bom, o que eu queria falar com vocês aqui é um tema muito importante do direito civil. É uma dinâmica para você entender o direito civil. Há muito tempo, as bancas da OAB, bancas de concursos públicos, eles não vêm cobrando mais texto de lei seca, eles cobram em cima da dinâmica. E essa dinâmica é o nosso tema hoje, que é a constitucionalização do direito civil. Já ouviu falar? Constitucionalização do direito civil? Pega essa. Presta atenção, vamos lá. Vamos lá. Bom, numa visão tradicional, numa visão clássica, o direito civil, ele é a constituição do direito privado. Essa é uma visão insular de que o direito civil resolve todas as questões entre particulares. Essa visão ficou no passado, né? Percebam que nós temos a Constituição, que é a espinha dorsal de todo ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição ocupa o centro do sistema jurídico. A Constituição Federal, ela traz o neoconstitucionalismo, ou seja, todas as normas são inferiores à Constituição Federal. Então eu posso dizer então que realmente nós não temos como falar em direito civil sem falar então em Constituição. De maneira alguma. Aí, Enzo, eu trago para vocês a metáfora de um argentino chamado Riccardo Lorenzetti, que se baseou num italiano chamado Pietro Pereelli, da Itália, né, que foi o idealizador do direito civil constitucional. Então o professor Riccardo Lorenzetti faz a metáfora do sistema jurídico com o sistema solar. Perceba que o sistema solar ocupa o centro do sistema e emana raios que atingem todos os diplomas, todos os planetas. A Constituição Federal ocupa o centro do sistema jurídico, os seus raios são os princípios constitucionais que atingem todos os diplomas. Código Civil, Código Penal, Código Processual Civil. E falando em Código de Processual Civil, o próprio artigo 1º do Código de Processual Civil tem essa ideia de neoprocessualismo. Quando você abre o Código de Processual Civil e faz a leitura do artigo 1º, esse código vai ser alinhado à Constituição Federal. Esse código vai ser alinhado à Constituição Federal. Me despertou uma situação aqui. Por que os doutrinadores mais tradicionais, eles não usam esse termo? Neoconstitucionalismo? Isso. Bom, hoje a tendência é que todos estão usando o neoconstitucionalismo, o neoprocessualismo, né? E o neoprocessualismo é um bolor velharento requentado, que vem lá do neoconstitucionalismo. Então percebam, por exemplo, falando em direito civil constitucional, que nós temos 3 princípios norteadores do ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição no centro e os seus princípios, que são raios que atingem todos os diplomas. São 3, Enzo, 3 princípios. Nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos o princípio da solidariedade e nós temos o princípio da isonomia ou igualdade. Perceba, Enzo, você que vai fazer a prova da OAB, você que vai fazer um concurso público, cai um caso concreto para você, uma questão desta maneira.
A e B celebraram um contrato de prestação de serviço e o A impõe uma cláusula proibindo essa pessoa de engravidar. Beleza? Tranquilos? Então, suponhamos, vamos pegar o professor Enzo Amadi, convidou a professora Letícia para lecionar aqui no Novo Oeste por um período, fez um contrato de trabalho de prestação de serviço educacional e o professor Enzo foi lá e inseriu uma cláusula proibindo a professora Letícia de engravidar. Numa visão tradicional, numa visão clássica, em que o Código Civil é a constituição do direito privado e resolve todas as questões entre particulares, estaria tudo certo. Sim. Numa visão de direito civil constitucional, nós já percebemos que houve a violação de um princípio constitucional. Qual o princípio? Da dignidade da pessoa humana. Canotilho entende que a imposição dessa cláusula viola a dignidade da professora Letícia, proibindo-a de engravidar durante esse período. E essa cláusula, ela é nula, né? E nós temos uma função de controle nas relações contratuais, que é o ato emulativo, que está previsto no artigo 187, que é o abuso de direito, né? Aquele que tem um direito e abusa dele também comete ato ilícito. Então essa cláusula seria nula e geraria danos morais por abuso de direito. Perceberam que numa relação tradicional, e que o Código Civil era a constituição do direito privado, estaria tudo certo. Agora, uma visão constitucional dessa relação contratual de prestação de serviço e a imposição dessa cláusula, proibindo a professora Letícia de engravidar, viola a sua dignidade, é uma modalidade de dano moral por abuso de direito, tornando essa cláusula nula. Sabe que eu vejo o senhor falando sobre isso? Eu vou direto às provas anteriores da OAB, a banca FGV. Tem se falado muito em interdisciplinariedade, né? Que é o envolvimento aí, muitas vezes, de uma questão que o aluno acha que muitas vezes é constitucional e é penal, ou acha que é constitucional e é civil. Então, isso caracteriza, então, essa problemática da constitucionalização do direito civil. Do direito civil, porque nós temos princípios amplos da Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal e seus princípios que são amplíssimos, né? Que atingem todas as relações entre particulares. Eu vou te dar outro exemplo, o princípio da solidariedade, que é o artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. O que é solidariedade? O que é solidariedade? É muito amplo, né? Muito amplo. Nós contribuímos para o INSS, morremos e não aposentamos. Ou nós contribuímos para o INSS enquanto trabalhamos, deixamos de ter carteira, passamos a ser autônomos, não vamos aposentar. Né? Pagamos um plano de saúde um pouquinho mais caro para que não aconteça uma elevação esdrúxula para o idoso, por exemplo. Né? Então, o princípio da solidariedade envolve no direito de família alimentos. Né? Vamos pegar até mais, o princípio da solidariedade. A pessoa deficiente visual, sensorial, ele paga taxa de iluminação pública e não tem iluminação. Né? Então, percebo, tudo isso é baseado no princípio da solidariedade. Nós temos outro princípio também, que é um princípio norteador do direito civil, que é o princípio da isonomia e igualdade, que também faz parte do direito civil constitucional. Por exemplo, o Código Civil tratava de uma forma diferenciada a sucessão do cônjuge e da companheira. Um Código Civil de 2002 dava mais direito sucessório para o cônjuge do que para a companheira. Ou seja, o cônjuge, aqui na linha sucessória, concorria com um descendente, ascendente, cônjuge sobrevivente. O irmão do cônjuge não concorre com o cônjuge. O irmão do cônjuge não concorre com outro cônjuge na sucessão dele. Já lá no 1890, né, que é declarado inconstitucional pelo STF, a companheira concorria com descendente, ascendente, com colateral até o 4º grau, inclusive. Entendeu? Então perceba que no 1829 dá mais direitos ao cônjuge, e o 1890 ele dá menos direitos à companheira. Foi declarado inconstitucional do 1890 do Código Civil. Por quê? Porque nós temos o direito civil constitucional aí, irradiando todos os diplomas, todo o ordenamento jurídico brasileiro. Cônjuge e companheiro têm os mesmos direitos sucessórios. União estável e casamento não é um mais que o outro. Não é a mesma coisa. Não há hierarquia entre união estável e casamento. Tá? Aí você poderia me perguntar, né? O aluno poderia perguntar e a FGV poderia perguntar, união estável e casamento é a mesma coisa? Não, não são as mesmas coisas. Por quê? Porque o
725 do Código Civil prevê a conversão da união estável em casamento. E as mesmas coisas não se convertem uma nas outras. Exato. As mesmas coisas não se convertem uma nas outras. Então, Enzo, você percebe que o direito civil constitucional, ele trouxe uma repersonalização e uma consequente despatrimonialização. Meu Deus, que palavra extensa é isso. O que é repersonalização? A pessoa humana exerce papel de relevo na sociedade, exerce papel coadjuvante entre pessoa humana e relações jurídicas e relações contratuais, ou seja, entre pessoa humana e patrimônio, prevalece a pessoa humana, né? A pessoa humana deixou de ser um mero investidor, uma mera pessoa que investe dinheiro no poder econômico, que investe dinheiro, que movimenta, que impulsiona a economia. Não, está lá, estamos diante de um patrimônio e de pessoa humana, prevalece a pessoa humana. Então perceba que houve uma despatrimonialização, né, e uma consequente repersonalização. A pessoa humana exerce papel de relevo na sociedade, ela tem primazia na sociedade. Então, ouvindo isso, o que me remete? Me remete exatamente ao aluno que está se preparando para o exame da ordem. Ele não tem como correr do constitucional. Por quê? Ele não tem como correr de uma correlação entre as duas disciplinas. Não, de jeito nenhum. Não tem como correr. Não. Haja vista que o que acontece? Por exemplo, o direito civil é muito amplo e o que une todas as relações entre as pessoas. Desde uma compra de uma bala até a compra de um imóvel de grande valor financeiro. E aí entra a questão constitucional, dando um maior amparato para poder fortalecer aquilo que o Código Civil traz para embasar a relação entre as pessoas. E isso é fantástico. Enzo, eu costumo dizer na minha sala de aula, não sei se você lembra disso, que o direito civil ele te acompanha desde a sua concepção até a sua morte. Você fala isso na primeira aula. O direito civil te acompanha desde a sua concepção até a sua morte. Ele te persegue o resto da concepção, adolescência, fase de criança, toda a fase. O direito civil ele te acompanha desde a sua concepção até a sua morte. Só que isso também não traz uma maior responsabilidade tanto para os examinandos quanto para os juízes desde a primeira instância até o STF na responsabilidade do seu embasamento da sua sentença? Bom, Enzo, tem um artigo famoso, né, de um juiz federal, que isso que você está me perguntando, né? Chegou lá um caso de direito civil constitucional, né? Por exemplo, vamos usar aqui o do contrato entre duas pessoas de uma prestação de serviço, né? A imposição de uma cláusula proibindo de engravidar, fere a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º, né? Isso aí chega no Supremo. Chega no Supremo, o juiz federal escreveu uma teoria, chamada teoria da cachanga, né? Cada ministro acolhe aquele caso e dá uma cachanga, igual se fosse um mágico, tchum, cachanga. Então essa é a grande problemática da constitucionalização do direito civil, né? Cada caso, o ministro vai entender de uma forma, né? Ora entende, nesse caso é pacífico que vão entender que houve violação da dignidade da pessoa humana, como houve entendimento do STF sobre o tratamento diferenciado da sucessão do cônjuge do companheiro, né? Então essa é a grande crítica da constitucionalização do direito civil. Grande crítica sobre isso. Agora com isso, nós vamos agora partir para uma outra questão, que vamos falar aí das universidades, das faculdades e da questão da grade curricular. Será que isso vai, ou já tem acontecido, de instituições cobrarem dos seus docentes uma maior preparação em relação à ministração das suas aulas, das suas matérias, trazendo para o aluno de sala de aula o entendimento de que ele está estudando direito civil, ou direito penal, ou direito do trabalho, porém que ele não pode desvincular isso aí do direito constitucional? Eu vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte, que o direito é uma ciência única e interligada. Perfeito. Você tem que andar por todas as matérias, você tem que circular por todas as matérias.
dominar um pouco de cada uma e focar naquela de maior interesse, no caso de uma advocacia. Tanto é aqui que o nosso foco é concurso público, né? Você vai ter que saber um pouquinho de tudo no curso preparatório para a OAB, para ser aprovado na OAB, você vai ter que saber um pouquinho de tudo para ser aprovado no seu concurso público, né? Então, grave, você que tem pretensão em prestar um exame da ordem, prestar um concurso público, né? O direito é uma ciência única e interligada. Eu sou professor de Direito Civil. Eu sou professor de Direito Civil, Direito Processual Civil, consumidor, né? Então, o que eu faço? Quando eu vou explicar certo instituto, vou dar uma aula de processual civil, eu falo do neoprocessualismo. Olha, vamos aplicar o Código Processual Civil aqui à luz da Constituição Federal. Acessibilidade à justiça, vedação do tribunal de exceção, claro, processual penal, quando você vai dar uma aula de processual penal. Então, tudo alinhado à Constituição Federal. Eu confesso para o senhor que, ouvindo o senhor falar, eu não tinha ouvido falar do termo constitucionalização do direito civil. Porém, nas minhas aulas de direito penal, eu sempre falo para os alunos que a minha aula de direito penal, eu não consigo dar aula de direito penal sem falar do constitucional. Não há como, nenhuma disciplina. Não consigo. Não, tá. Então, assim, eles acabam entendendo ali que é necessário você ter ali a sua base, que é a estrutura dorsal do ordenamento jurídico, como base, mas correlacionando com a disciplina que está sendo dada. Então, o constitucionalismo, o termo correto é constitucionalização do direito civil, é isso? Ou direito civil constitucional. Ou direito civil constitucional. Eu posso aplicar essa teoria, que inclusive nasceu na Itália, é isso? Na Itália. Nasceu na Itália. Eu posso aplicar isso com outras disciplinas? Olha, a constitucionalização... Bom, hoje em dia tudo é à luz da Constituição Federal, né? O Código Processual Civil, o Código Processual Penal, o Código Civil, né? Sempre assim, vai aplicar o Código Penal? Respeite a Constituição Federal. Vai aplicar o Direito Civil? Respeite a Constituição Federal. Olha esse caso concreto à luz da Constituição Federal. Então, digamos que é uma tendência, né? Tendência nacional aí, o direito constitucional no centro, que é o neoconstitucionalismo, tá? E com seus princípios constitucionais, atingindo todos os diplomas, conforme a metáfora do professor Ricardo Lorenzetti, que é um argentino. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a minha esposa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de casa, um exemplo caseiro. Uhum. Ela está no 6º semestre de Direito. E nos materiais dela, eu via lá, Direito Constitucional do Trabalho. Direito Constitucional, mas que matéria é essa? Mas que matéria é essa? Só que na correria do dia a dia, eu nunca me atentei para analisar o material. Porque toda vez que ela me procura para poder tirar uma dúvida, eu tiro a dúvida dela da maneira que a gente já aprendeu, mas não com a terminologia direito constitucional penal ou direito constitucional civil. Mas eu achei fantástico essa questão, por quê? Porque só comprova realmente que não há como caminhar na seara do direito em nenhuma das matérias sem essa relação. É onde eu volto. Neoconstitucionalismo existe há décadas. Constituição no centro do sistema. Aí o neoprocessualismo, direito processual do trabalho, direito civil, direito constitucional, direito trabalhista constitucional, direito civil constitucional, na minha opinião, um bolor velharento requentado, né? Que vem copiando aí do neoconstitucionalismo. Que a gente Mas eu acho, assim, ao meu ver, é fantástico, é benéfico, é de grande enriquecimento para o aprendizado. E se grandes juristas hoje e grandes juízes hoje que fundamentam as suas decisões trouxessem realmente, já fizessem a seus embasamentos já com esse pensamento, não só pegar ali o positivismo, né, o positivado e para fundamentar suas decisões, será que nós não teríamos decisões mais céleres? Ô Enzo, lá no Código Civil nós temos 3 diretrizes que também são chamados de princípios do Código Civil, né, diretrizes do Código Civil, tem esses 2 nomes, do professor Clóvis Bevilacqua. Para responder a sua pergunta, eu vou falar sobre o princípio da eticidade. O princípio da eticidade ele é pautado em que o juiz deixou de ser a boca da lei, valendo-se de valores éticos e morais para aplicar o direito. Então percebam, você que está me assistindo do outro lado da tela. Princípio da eticidade, respondendo a pergunta do Enzo, o juiz deixou de ser a boca da lei, valendo-se de valores éticos e morais e de cláusulas gerais para aplicar o direito. A lei é falha, mas o poder judiciário não é. A lei pode ter lacunas,
mas o judiciário não tem lacunas. E quais são os mecanismos para suprir as lacunas do ordenamento jurídico brasileiro? Está na LINDB. Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Você vai perceber em vários manuais que mandam aplicar essa seguinte ordem. Hoje em dia está em voga os princípios gerais do direito. Quer um exemplo? Você é juiz na comarca de interior, ou aqui mesmo na Campo Grande, tem 2 vizinhos brigando por uma cerca elétrica. O vizinho passou 6 fios, quer fazer o rateio com o vizinho do outro lado, matéria processual, hein, gente? Quer fazer com o seu vizinho limítrofe ali, cobrando metade do preço da cerca. Então lembra, o vizinho fez uma cerca, passou 6 fios, cobrou do seu vizinho limítrofe a metade do passamento da cerca, a metade da cerca. As partes não se comporam, chegaram no judiciário. As partes não se comporam, chegaram lá no judiciário. Imagina o juiz decidir sobre briga de vizinhos, sobre metade do preço da cerca elétrica. A discussão é o seguinte: você passou 6 fios e eu vou pagar 4 fios. Existe legislação brasileira determinando quantos fios se passam em cerca elétrica, se é 4 fios, 6 fios, 8 fios? Não. Como que você, juiz, vai decidir isso? Pelo costume. Você vai até a localidade, ou manda o seu oficial de justiça, olha lá no bairro as casas. A maioria delas são 6 fios, vizinho, você vai pagar os 6 fios. A maioria delas são 4 fios, vizinho, você vai pagar metade dos 4 fios. Perceberam que a lei tem lacuna, mas o ordenamento jurídico brasileiro não pode sofrer lacunas. O juiz deixou de ser a boca da lei, valendo-se de cláusulas gerais, valores éticos e morais para aplicar o direito. Outro exemplo fantástico, né? A culpa se mede pela extensão do dano. Salvo engano, artigo 944 do Código Civil, certo? A culpa se mede pela extensão do dano. Agora eu te faço uma pergunta e já respondo. E quando a culpa for pequena e o dano for grande? Eu estou numa galeria, obras lindas, caríssimas. Meu nariz coça, espirro, tem uma veinha, faço todo o cuidado, espirra na tela, manchando-a. E daí? A minha culpa foi pequena e o dano foi grande. Então a indenização se mede pela extensão do dano? Não. Não, aí que entra o princípio da eticidade, que o juiz vai se valer de valores éticos e morais para aplicar o direito. Analisando, a culpa foi pequena, o dano foi grande, essa pessoa não tem como reparar. Ou se ela poder reparar, ela vai poder pagar 10, 100, 200 reais por mês. Você me entendeu? Perfeito. Certinho? Agora eu quero colocar o senhor numa sinuca de bico. Vamos lá. Eu lembro, e uma das coisas que me chamou muita atenção, quando eu vim de São Paulo para Campo Grande, que eu finalizei a minha graduação na Estácio, nas suas aulas, foi um tema que o senhor abordava muito bem, inclusive eu acho que um dos melhores temas que eu já vi o senhor abordar, e que esse tema na Constituição aí que eu vou, agora que eu quero uma explicação para a gente conseguir fechar esse raciocínio. Uhum. Vamos lá. O senhor direcionou uma parte sobre família. Sim. E o novo modelo de família no Brasil e no mundo, claro, né? Poliamor, família, o senhor pode falar melhor sobre isso. Uhum. Como se comportar numa decisão ou falar em um direito constitucional civil em relação a esse tema, se a Constituição nisso ela é muito tradicional, inclusive falando com o termo que o casamento é a união entre homem e mulher. Como trazer isso para essa seara? Bom, Enzo, vamos lá. É um tema bem bom, bem gostoso de falar, né? Inclusive foi meu tema de mestrado. Eu não sei se você sabia. Não sabia. Foi meu tema de mestrado. Eu confesso que eu fiquei bem impressionado, porque era naquela época, ainda posso citar aqui já hoje, já falecido Mr. Catra, né? Que era um cantor aí. Tem um caso, aí teve logo na época, tinha um caso recente aqui no interior do estado de São Paulo. Em Tupã. E isso, eu fiquei bem impressionado com essa situação. E como eu sempre tive a ligação com o direito constitucional, obviamente eu me liguei a isso. E naquela época já fiquei com essa lacuna em aberto. E nesses casos, e aí? Vamos lá. A Constituição Federal, lá no artigo 226,
reconhece como entidade familiar o casamento, a união estável e a família monoparental. Casamento, todos já sabem, a união estável é pessoas de sexo opostos, já regulamentada no artigo 1723 a 1727 do Código Civil, que é a convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de construir família de pessoas de sexo opostos. Agora, se eu tenho um noivado, e se eu moro com a minha noiva ou se eu moro com o meu namorado, eu não estou em união estável. É uma modalidade de namoro qualificado. Recentemente, aí uns 4, 5 anos, quando eu falo recentemente, já chancelado, já decidido pelo STJ a modalidade do namoro qualificado. Então perceba o seguinte, esse rol da Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência entende que ele é exemplificativo. A partir do momento que ele é exemplificativo, admite-se demais manifestações familiares. Na jurisprudência, a família homoafetiva ou isossexual, que é a união homoafetiva ou isossexual de pessoas do mesmo sexo, é reconhecido como entidade familiar pela Constituição Federal. Imóvel que reside pessoas solteiras, por exemplo, mora você e seu irmão em 2 imóveis, é uma modalidade de família. Família anaparental. Ana quer dizer sem pais. Entendeu? Ah, por que você está falando isso, professor? Porque ela gosta de toda a proteção da lei do bem de família, da lei 8.009 de 90. Ela tem proteção de bem de família. Uma mulher, um homem, ele com os filhos, ela com os filhos, se juntam. Família mosaico. O reconhecimento da parentalidade socioafetiva reconhecida pelos laços eudemonistas é uma modalidade de família eudemonista. Pai é quem cria, não quem tem laços sanguíneos. Então eu falo para você que há possibilidade de um reconhecimento de uma parentalidade socioafetiva. Aquela pessoa que teve aquele pai ou aquela mãe a vida inteira, não tem laços sanguíneos, mas é aquela referência paterna, é aquela referência materna que ele tem. Então perceba que esse rol se tornou exemplificativo. A família poliafetiva, né, agora vem você com o penal aqui, que eu vou te falar um negócio importante aqui. A família poliafetiva, poliamor, né, que é a possibilidade de um homem ter 2 ou mais companheiras, que é o MC Cato, o pioneiro no Brasil foi aqui, a primeira no Brasil foi aqui em Tupã, um homem com uma união estável entre 2 mulheres. Pode? Pode! Mas nós não temos um sistema monogâmico? Sim, para o casamento. Para o casamento. Aí você pode me perguntar, professor, o senhor acabou de falar de mecanismo de integração do ordenamento jurídico. Sim. O senhor se lembra da analogia? Sim. E você também se lembra que a analogia não se pode utilizar em bona parte. Então, em malam parte, desculpa, a analogia é utilizada em bona parte. Então, não posso pegar o crime de bigamia que é aplicado ao casamento, por analogia, aplicar a união estável. Portanto, é perfeitamente possível a família poliafetiva. O CNJ recomendou aos cartórios, calma, não registra isso aí, calma aí. Mas nada obsta ou nada impede de você fazer um contrato particular, instrumento particular de união poliafetiva. Então percebam, esse rol ele é exemplificativo. E o professor Flávio Tartucci finaliza com um trecho da música do Rapa, sobre essa concepção constitucional de família. Família é quem você escolhe para você, é quem você escolhe para viver. Não precisa conta sanguínea, basta um pouco de sintonia. Né? É um trecho da música do Rapa, o professor Flávio Tartucci cita isso em livros, em aulas dele. E hoje é muito ampla essa concepção constitucional de família, né? A Constituição Federal tem, como já disse, um rol exemplificativo, e esse rol exemplificativo admite demais manifestações familiares, que se de falar o que é família monoparental, você que é acadêmico de direito, nunca mais fale mãe solteira, nem pai solteiro, é monoparental, imóvel que reside qualquer um dos pais com o filho, ou os filhos, né? Só para deixar aqui registrado, quais os tipos de família, quais as modalidades de família hoje que existem no ordenamento jurídico reconhecido? Todas. Casamento, união estável, união homoafetiva, monoparental, mosaico, anaparental, eudemonista, poliafetiva, todas. É amplíssimo isso aí. Pessoal, tá vendo aí? O tanto de informações que muitos passam batido e que você só consegue isso aqui no Papo de Direito? Gente, é com muita satisfação aqui que a gente bateu esse papo aqui maravilhoso com o mestre Moisés. Outros temas virão, aceitamos sugestões aí. Espero que você aí assista no canal no YouTube aí da Nova Oeste Concurso, que dê uma olhada no nosso Instagram. Se tiver dúvida, manda lá embaixo lá sua pergunta, a gente vai ter o prazer de responder, eu passo para o professor Moisés.
ele vai ter o maior prazer em responder. E eu vou deixar aqui ele finalizar aqui esse papo de direito, que eu sei que foi de grande valia. Teve coisas aqui que não estava combinado, que eu perguntei para ele aqui, mas eu tinha certeza que ele tiraria de letra, porque ele domina muito bem isso daí. E tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo aí, que vai ser muito bacana. Pode assistir de madrugada, pode assistir de manhã, pode assistir à noite, depois de uma aula. Fique tranquilo, vai valer a pena. E outros temas virão aí com papo de direito. E eu vou deixar aqui para ele finalizar com chave de ouro. Gostaria de agradecer a oportunidade do meu grande amigo, foi meu aluno, Enzo, né, de estar aqui integrando esse time fortíssimo de professores do Novo Oeste, concursos públicos e cursos preparatórios para a OAB. E gostaria de convidar você para fazer parte conosco desse time seleto de professores que está focado na sua aprovação. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Até breve. Obrigado, até mais, até a próxima.